Muito boa noite a cada um de vocês. É sempre um grande prazer ver todos vocês por aqui nessa noite mais do que especial, onde a gente recebe o nosso grande parceiro, né, o Ademar Yamagami, gerente de qualidade na Toyota, um parceiraço, está sempre junto com a gente, sempre apoiando o nosso trabalho. Um grande prazer receber o Ademar por aqui, que tem sempre muito conhecimento, né? Tem muitos anos aí de Toyota e está sempre junto com a gente apoiando o nosso trabalho. Então, nossa imensa gratidão desde já, Ademar, e peço para você já começar com as considerações iniciais e se apresentar para o pessoal aí. Bom, boa noite, André, boa noite, Eduardo. Obrigado pelo convite, né? A gente estava conversando antes dessa reunião, acho que é a 10ª live que eu participo junto com vocês. É Gratidão. sempre uma honra estar participando nas lives, compartilhando o nosso conhecimento com todos, né? Eu acho que uma das nossas missões aqui, acho que cada um tem uma missão, né? Eu entendo que, acho que vocês também entendem que uma das missões nossas é compartilhar esse conhecimento, né? Que a gente adquiriu dentro da Toyota, dentro do grupo Toyota, nesses vários anos de carreira, né? Vida não, carreira, né? Então, meu nome é Ademar, eu tenho 21 anos de Toyota, na verdade, vou fazer 21 anos sábado agora, de Toyota. Tá? Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado. Dos 21 anos, 15 anos na área de qualidade, 4 anos na área de produção, como gerente de produção, 1 ano como engenharia de produção, para instalação de máquinas e planejamento de novos projetos, e também 1 ano dando suporte aí ao desenvolvimento de fornecedores dentro da Brasa, né, Associação de Fornecedores da Toyota. Também dando suporte na parte de qualidade e TPS, né, na parte do Lean. Então, vamos aproveitar essa noite, né? Utilizar essa 1 hora que a gente tem para absorver da gente o máximo de conhecimento que seja possível nessa 1 hora. E gratidão aí novamente pela honra de estar participando dessas lives. Obrigado. Gratidão é toda nossa, Ademar, gratidão é toda nossa, a honra é toda nossa. Muito um grande... Bom, vocês já viram toda a experiência que o Ademar tem, né? Passando aí por produção, qualidade, né? Engenharia. Então, uma larga experiência está aqui. Aproveitem, como o Ademar falou, aproveitem, coloca muita pergunta no chat aí para a gente poder explorar um pouco mais, né? Mais uma vez o Ademar aqui. Yoshida, por gentileza, considerações iniciais, vai lá. Bom, primeiramente, gratidão Yamagami-san, gratidão a todos que estão presentes na live, Borgomoni por estarmos juntos nessa grande jornada também. E Yamagami-san, que legal, né? Esses 21 anos que você já viveu na Toyota, eu também vivi 18, mais 6 de Denso, tem 24 anos de grupo Toyota. É um aprendizado bastante extenso, né? A gente tem muita coisa que é muito simples, mas a gente costuma complicar. Mas uma coisa que é interessante, né? Nós aprendemos o processo de resolver problemas, né? E não importa, você pode mudar de áreas, né? Você passou grande parte da carreira na qualidade, muda de área, mas todo o processo de gestão, de cuidar dos processos, de fazer melhoria, a sistemática é a mesma, né? E também cuidar de pessoas também tem os mesmos mecanismos que nós temos que usar, né? Então, esse conhecimento que realmente é muito valioso, né? E nessa brincadeira, por exemplo, Yoshida, né? Já são 31 anos vivendo Lean, desde que eu me formei em engenharia de produção, 5 anos de Japão, né? Recebendo os treinamentos lá, fazendo Kaizen, em algumas fases muito técnico, outras parte de promoção, organização de atividades, né? E uma parte que eu demorei para me desenvolver, e acho que isso aí também atrapalhou bastante a carreira, foi a parte do autoconhecimento, inteligência emocional, né? Se tivesse mais preparado no começo da carreira, com certeza a carreira teria sido melhor. Mas é importante, né? A gente poder viver e perceber o que viveu, fazer as avaliações e poder esse conhecimento ficar organizado para a gente poder ajudar todo mundo a se desenvolver, né, Ademar? Gratidão, né? É isso aí. Gratidão, gratidão, Yoshida. Yoshida, foi exatamente como tinha que ser. Tá tudo certo, vida que segue. Exatamente. Eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, você vê? Eu sou o caçulinha dos 3 aqui. 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras, desenvolvimento de fornecedores. Eu sou engenheiro de formação
como os outros dois aqui também, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, e isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via, e junto a gente está construindo linha emocional. Que história é essa aí de juntar parte emocional com técnica? Para que isso, né? O que acontece é que a gente viu, né, a gente percebeu que as implementações das ferramentas do Lean normalmente falham porque as pessoas são ignoradas, as pessoas são deixadas de lado, as emoções das pessoas são simplesmente postas de escanteio e coloca a ferramenta fria ali, sem menor percepção de que as pessoas que vão utilizar essas ferramentas que fazem toda a diferença. E aí que ocorrem os problemas, porque essas pessoas têm os seus anseios, almejam estar galgar outros postos dentro da empresa, querem ter mais atenção, tem ciúme, tem tudo que você possa imaginar, que é tudo inerente ao ser humano. Isso tudo faz parte do ser humano. E quando isso é deixado de lado, claro que vai dar problema. No entanto, quando a gente agrega tudo isso, a parte técnica com a parte emocional, a gente, ao invés de ter inimigos, a gente tem aliados, porque a gente transforma a parte emocional em aliado para a implementação. Isso que faz toda a diferença, isso que faz com que o grupo esteja realmente engajado e com o propósito de chegar no objetivo, que é o objetivo da empresa. E aí sim, a gente tem resultados fantásticos em implementação de Lean, que faz toda a diferença, que faz com que a implementação seja muito bem sucedida até agora em 100% dos casos. Então, eu vou dividir a tela com vocês para a gente fazer a introdução rapidinho aqui da nossa live de hoje, construindo a qualidade com Lean, com a presença mais do que ilustre do Ademar Yamagami, que é gerente da qualidade na Toyota. Então, vamos lá? Aqui nós somos hoje a Winners Alliance, que é a junção da Kaikaku Pro com a Aquila Transformação Humana, que é a Kaikaku, a empresa de consultoria e treinamento que Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que é uma empresa de autoconhecimento, que não de emagrecimento, mas sim de autoconhecimento, que então a gente se juntou, porque além de transformações como essas que eu comecei a fazer em mim mesmo, ajudei uma série de pessoas a fazer essas transformações nelas também. E uma delas o Yoshida, que era um cara extremamente tímido, que não fazia vídeo nenhum, não falava com ninguém, né, Yoshida? Como é que é essa história? Exatamente. Timidez desde criança, também, né, com processos emocionais não resolvidos. Então, tinha muita dúvida, né, se eu realmente sei alguma coisa para poder ensinar alguém. Também tinha um monte de outras crenças limitantes, né, pesando toneladas em mim, né? Então, eu não perdi os quilos, mas perdi toneladas de crenças limitantes. Gratidão por me ajudar nesse processo, Margomani. Tamo juntos, gratidão. Coisa boa. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, como o Grupo Fiat, a Bosch, a Votorantim Cimentos, a Electrolux, entre outras empresas. As últimas, a Largo Resources, a empresa canadense, né, de mineração de metais, focada nos metais para a bateria, tanto automotiva quanto celular. E a Itaú. Itaú, não precisamos ficar apresentando, mas a Itaú pouca gente sabe que tem uma área de melhoria contínua muito específica, muito legal, e que a gente fez um treinamento com eles que foi sensacional. Então, aqui, começando o nosso tema propriamente dito, né? Aí eu pergunto para vocês, qualidade aumenta o custo de produção? Este é o conflito diário dentro da fábrica, qualidade versus produção? Ficar aquela briga, um verdadeiro cabo de guerra? Libera minhas peças aí, não posso liberar que o cliente vai reclamar, já recebi reclamação, não dá, não. É isso? É assim que a gente convive, é assim que passa o dia a dia? E o que a gente tem que fazer para acabar com essa história? O que a gente tem que fazer para mudar isso aí, né? Como que a gente faz para mudar de verdade esse cenário? Então, primeiro de tudo, a gente precisa abrir a cabeça, né? Ampliar o campo de visão, que não é simplesmente esse campo tão restrito, a qualidade é muito mais ampla do que normalmente a gente enxerga dentro da fábrica, né? Qualidade é muito mais que verificar a peça que vai para o cliente, muito, mas muito além disso, né? E isso é o primeiro passo que a gente tem que dar, abrir a cabeça e ter esse entendimento. Por quê?
Porque a qualidade tem que estar presente em absolutamente tudo que está na empresa. Então, primeiro de tudo, comunicação. A comunicação tem que ser com muita, mas muita qualidade, para todo mundo ter entendimento de como que tem que ser feito, de como a gente tem que planejar. E aí, claro, planejamento, preparação de pessoas, criar a equipe tem que ter muita qualidade, distribuição das atividades, tem que ser muito assertiva para aquelas pessoas que têm uma aptidão, você demonstrar, né, como a gente cansa de falar aqui, demonstrar a importância da atividade do indivíduo para o todo da equipe, né? Porque aquela pessoa que recebe uma atividade da gerência, da liderança, né, da gestão, e fala, poxa, mas o cara está me sacaneando, isso aqui o estagiário poderia estar fazendo, mandou para mim, com todo respeito aos estagiários, né? Todo mundo já foi, eu já fui, pelo menos. Então, mas é verdade, na hora que isso acontece, essa pessoa ela está se sentindo excluída do grupo, ela não está se sentindo pertencente ao grupo. E na hora que o gestor passa a atividade demonstrando o quanto que aquela atividade é importante para o sucesso coletivo do grupo, faz toda a diferença. Porque essa pessoa, quando não sabe o quanto é importante, pior, né, do que ela não fazer a atividade dela, ela vai jogar contra. Agora, quando ela tem a consciência de quanto que aquilo é importante para o todo e sabe da importância dela de fazer a atividade muito bem feita para o grupo como um todo, isso faz toda a diferença. A pessoa se sente realmente engajada, determinada. E é claro que essa importância também tem que ser importante para ela, também tem que ser importante para a pessoa. E aí fica tudo muito mais fácil, porque quando eu faço alguma coisa que é importante para mim, eu faço sem ninguém pedir. Ninguém precisa ficar mandando, ninguém precisa ficar atrás ali cobrando a cada 5 minutos para ver se o negócio está pronto. Vai fazer porque é importante para mim, então faça as atividades. Então, distribuição das atividades com muita qualidade sempre. Construir cronograma, claro, né? Conclusão das etapas. Em todo projeto é fundamental a gente pensar na qualidade. E pensando na qualidade desde o início do projeto, a gente constrói a qualidade. E aí que é o grande ponto, né? Porque a gente consegue unir a equipe com o pensamento de qualidade no início do projeto, todos focados para evitar a ocorrência. Então, a engenharia vai pensar em montar a linha pensando na melhor qualidade possível, a manutenção vai entregar a manutenção das máquinas muito bem feitas, pensando na qualidade do produto que vai entregar. E a gente está dando exemplo muito de fábrica, mas isso vale para qualquer processamento. Qualquer processo, seja serviço, seja logística, seja qualquer evento que tenha um processo. Eu vou receber uma informação, no caso de serviços, né? Eu recebo a informação, processo essa informação e entrego para alguém. E isso acontece sempre, isso é qualquer fluxo que tenha um processamento. Então, as técnicas são aplicadas em qualquer setor que tenha um processamento. E assim que nós construímos, né? Construímos assegurando a qualidade com Lean em cada etapa desde o início do projeto. Assim a gente vai colocando lá tijolinho por tijolinho para construir verdadeiramente com base muito sólida a qualidade. E quando a gente faz isso, o que é o mais importante? Quando a gente faz isso, a gente não precisa daquele pessoal fazendo inspeção no final da linha, que custa muito caro e uma hora acaba falhando. E quando falha, chega lá no cliente o problema que a gente criou. Então, mais uma vez, eu pergunto para vocês se essa apresentação, se esse tema faz sentido para vocês, quais são as dúvidas, quais são os anseios, né? O que vocês esperam escutar aqui nessa live de hoje, para a gente fazer uma live mais interativa, quanto mais interativa, sempre melhor, e poder absorver todo o conhecimento, é meio difícil, que é largo esse conhecimento do Adhemar, mas poder absorver o máximo possível do conhecimento do Adhemar, que é extremamente importante a gente poder estar dividindo esse conhecimento, tá certo? Então, vou lembrando que a gente está na nossa série de lives, a gente ainda tem amanhã, quinta, sexta, a gente tem lives todas as noites, até sexta-feira, porque no sábado a gente vai fazer o nosso workshop em linha emocional. É um workshop, lembrando que é totalmente gratuito, você ainda tem direito a um certificado de participação, mas precisa estar inscrito. Eu sei que boa parte do pessoal aqui que está na live já se inscreveu, mas quem ainda não se inscreveu, está o link aqui no chat para vocês. Clica lá, é muito simples.
e nome, e-mail, telefone, e a gente vai estar junto, eu vou estar naquela bancada lá do Yoshida, amanhã eu já estou indo para lá. Aqui atrás. A gente vai estar junto ali naquela bancada, vou estar junto com o Yoshida e junto com todos vocês, fazendo 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais, uma constelação familiar, uma parte de inteligência emocional, para a gente se melhorar, porque na hora que a gente se trabalha a gente mesmo, né, e melhora, a gente consegue transmitir melhor. Não adianta achar que a gente está cheio de ódio que a gente vai transmitir amor. Isso não acontece nunca, não tem jeito, né? A gente só transmite aquilo que transborda dentro da gente. Essa que é a grande realidade. E depois 2 técnicas misturando a parte... Yoshida, guarda esse negócio aí. Aqui, ó, pessoal. Já está querendo dar spoiler, né? Para, isso é só para quem for lá ver. Só para quem for lá ver, isso é como a gente usa, faz parte das 2 dinâmicas técnicas, misturando a parte emocional, para vocês terem uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo, tá certo? Então, quem já está inscrito, pega o link, manda para o parente, amigo, aquelas pessoas que vocês lembraram que seria muito importante, muito legal estar junto com a gente, e vamos estar todo mundo junto no sábado, das 9 da manhã às 18 horas, tá certo? Todo mundo convidado? Então, vamos colocar aqui no chat todas as perguntas, todas as dúvidas que tiverem aí do que a gente colocar aqui como debate e para interagir o máximo possível, tá certo? Então, a partir de agora, Yoshida, tá contigo e eu vou ficar no chat junto com o pessoal. Vai lá. Gratidão, Borgomoni, gratidão, Yamagami-san, gratidão a todos pela presença. Bom, qualidade, né, pessoal? Qual que é o significado de qualidade? Qualidade de produto, qualidade de serviço, né? É entregar algo que satisfaça o nosso cliente. Então, tudo nasce da necessidade do nosso cliente, necessidade da empresa também de progredir, de crescer. Então, tem que ter um equilíbrio, né, das necessidades infinitas do cliente versus um custo adequado, né, a percepção adequada do cliente. E esse é o sentido que todos achamos que é somente a qualidade, mas a qualidade é muito mais ampla. Qualidade de pessoas, qualidade de sistema de trabalho, qualidade do sistema de segurança, qualidade do sistema de qualidade, né? Qualidade da sistemática para a empresa ser confiável e gerar nessa confiança nos clientes, no que ele compra nosso, né? E ainda, né, entregando, né, o valor justo, né, de performances e satisfação, né, e custo também. E esse processo depende, né, por isso que a temática de hoje é o Lean, né, ajudando a qualidade a ser forte. Na verdade, o Lean ajuda a empresa inteira a ser forte através do quê? Que é resolver problemas, que é eu estou num determinado nível e eu preciso ir para um nível melhor para aumentar a satisfação do cliente. E nesse processo de sempre manter o cliente satisfeito, eu sempre tenho que ir subindo o nível e cada vez mais eu tenho que aumentar, né, melhorar todo o sistema de trabalho, né, ou seja, é melhorar a própria sistemática de trabalho, né, e lógico que todas as performances que são necessárias, né, melhorar a gestão, melhorar as pessoas, melhorar a segurança, melhorar a qualidade, melhorar a entrega, né, a confiabilidade e ainda, né, melhorar o custo, né, para poder entregar mais valor para o cliente. E nesse aspecto, Yamagami-san é especialista nesse processo de fazer a sistemática de qualidade funcionar, né, aplicar a sistemática Lean, né, resolvendo problemas e gerando, né, esse processo de aumentar valor, aumentar resultado, etc. Né? Então vamos começar, né, Yamagami-san, tentando explicar para o pessoal a diferença, né, como o Borgomoni falou, entre inspecionar no final e garantir a qualidade dentro do processo, né, e dar alguns exemplos do que significa, né, garantir a qualidade no processo para o pessoal. Por favor, Yamagami-san. Obrigado, Yoshida-san. Queria começar, na verdade, falando, acho que o que vocês falaram, né? Tem muita empresa em que a qualidade, o nome do departamento dita o que ele vai fazer. Então, qualidade é responsável pela qualidade. Produção, o nome fala produção, minha meta, o meu papel aqui dentro da empresa é produzir, né? Eu sou o cara dos meus departamentos de segurança, então a segurança é comigo. Eu da produção, eu só vejo produção, segurança e qualidade é dos outros. Logística só entrega, né? Logística só entrega. Né? E qual que é a diferença, né? E acho que a gente falou muito em ferramentas do Lean, né?
Eu, particularmente, eu penso um pouquinho diferente, né? Pelo menos o Toyota Way, né? O TPS, ele parte do princípio das pessoas, né? As ferramentas são as pessoas que fizeram, né? As ferramentas são as pessoas que vão aplicar. Se as ferramentas forem aplicadas ou não forem adequadas, são novamente as pessoas que vão melhorar, fazer melhoria contínua, né? E sempre ir aprimorando as ferramentas. Então, a base de tudo dentro do TPS são as pessoas, né? E dentro dessas pessoas, né? Respeito pelas pessoas e a melhoria contínua, né? Então, Exatamente. dentro dessas pessoas, tá no nosso DNA, não é aquele DNA atrás, porque o DNA lá atrás é da Denso, né? Só que o DNA está no nosso sangue, o sangue da Toyota é a melhoria contínua. A gente sempre buscar amanhã melhor que hoje. E hoje foi melhor do que ontem. Então, a cada dia a gente dá um passo e sempre melhorando. Tá? Não é eu sou da produção, então eu vou melhorar meus KPIs de produção, de produtividade. Não é isso. Dentro da Toyota você, cada um de nós, cada peça desse tabuleiro, né? Cada peãozinho, cada rei, cada cavalo, cada bispo, cada um dentro do tabuleiro, ele é responsável por todas as missões, né? Parte de segurança, meio ambiente, saúde, qualidade, produtividade, custo, pessoas, RH, desenvolvimento, tudo. Tá? Então, acho que aqui começa um pouquinho o gap, a diferença entre o pensamento da Toyota, o que o TPS prega, e, infelizmente, o que muitas pessoas vendem como ferramentas do TPS. Eu disse, ferramenta é só uma ferramenta, é uma ferramenta, são pessoas que aplicam. Né? Uma ferramenta foi alguma coisa que alguém, uma pessoa, em algum momento pensou naquela ferramenta e pôs aquilo lá para ser aplicado em uma determinada empresa. Para facilitar. Ferramenta, A ferramenta é para facilitar o trabalho, né? é uma ferramenta, serve só para facilitar o trabalho. Né? Só que alguém concebeu aquela ferramenta. Se aquela ferramenta não for usada de uma forma adequada, ela pode, em vez de melhorar, piorar. Né? Então, durante o tempo que eu trabalhei, como eu comentei, ajudando fornecedores a serem desenvolvidos em TPS, em qualidade, muitas das perguntas que me vieram eram como que a Toyota consegue garantir a longevidade, a continuidade dos Kaizens, que seja de qualidade, de produtividade, qualquer que seja dentro da empresa. Sim, a Toyota consegue, porque todos estamos olhando, o Kaizen de qualidade não é de responsabilidade da qualidade. O Kaizen de segurança não é de responsabilidade da segurança. Todos somos coniventes, protagonistas desse momento, dessas ações. Né? A palavra-chave é trabalho em equipe, né, Yamagami-san? Né? Trabalho em equipe, como falar, melhoria contínua e com respeito às pessoas. Né? E isso faz parte do nosso sangue, né, dentro da Toyota. Né? E a gente prega isso todos os dias para todos os colaboradores, 365 dias por ano, e isso acaba entrando naturalmente no nosso dia a dia. E eu acho que isso é a diferença básica entre a Toyota e muitos fornecedores, ou muitas outras empresas, sabe? E acho que vale a pena lembrar, né, Yamagami-san, que quando a Toyota fala Kaizen e respeito, né, no processo de fazer Kaizen, eu estou usando ferramentas, né, eu ajudo, né, a desenvolver pessoas. Então, se eu não faço Kaizen, eu não estou desenvolvendo pessoas. E na Toyota, né, o Cho, né, que era o CEO, o presidente da época que foi lançado o manual do Toyota Way 2001, falou que o maior desrespeito a uma pessoa é não ter, né, não gerar condições para essa pessoa se desenvolver, deixar ela estagnada, fazendo a vida inteira sempre a mesma coisa, sem poder, né, dar a oportunidade dela evoluir. Né? Então, o próprio processo, né, de pensar no cliente e dar o melhor para o cliente é um processo que, se a gente usa bem, é um processo para
desenvolver as pessoas, né? E quanto mais eu desenvolver mais as pessoas, mais vai ser eficiente o nosso processo de resolver problemas, né? Então é duas vias, né? Eu tenho que fazer Kaizen e o próprio Kaizen ajuda a desenvolver pessoas. E pessoas com mindset forte e desenvolvidas também fazem mais Kaizen. Então vai um realimentando o outro, né? Sim, com certeza. E em cima dessa cultura, como o Yoshida-san falou, né? Temos a qualidade e temos fortes o mindset do cliente, né? Então, a nossa missão dentro da Toyota, dentro da qualidade, é satisfazer as necessidades ou as expectativas dos nossos clientes, né? Só que quem são os clientes, né? Então, isso acho que é uma coisa que nunca fica claro para muitas empresas, ou mesmo dentro da Toyota, acho que deve ter pessoas que têm dúvida em relação ao cliente, né? Então, muitas pessoas ouvem o cliente, a palavra cliente, ele imagina aquele cara no fim, no caso da Toyota, o cara que compra o carro e sai dirigindo um Corolla Cross, um Yaris, um Etios, né? Uma Hilux. Mas não, né? Não é só isso. É claro, aquele cliente final que compra o nosso carro, com certeza, o nosso cliente é uma peça importante em toda essa cadeia, né? Mas não só isso, né? A gente tem os nossos clientes internos também, né? Então, por exemplo, eu aperto um parafuso. Esse parafuso impacta no processo seguinte, posterior. Eu mando o processo posterior um parafuso mal apertado, o meu cliente posterior, que o processo posterior, ele não vai conseguir fazer a operação dele da forma correta, né? Então, eu tenho clientes internos também. Por exemplo, eu vou faturar um carro. Eu sou do departamento de venda, eu tenho que preencher uma folha, um documento, informando o pessoal de faturamento que o carro deve ser faturado, quais os dados do carro que foi vendido e também do cliente. Se eu preencher de uma forma errada, toda a cadeia de faturamento do carro, um carro errado pode ser faturado por uma pessoa errada, e tudo isso, que transtorno que isso causa dentro da empresa, e se isso vazar, acaba causando um transtorno para o cliente final também. O cliente final pode receber um carro que ele nem comprou, diferente do que ele comprou, num valor diferente do que ele tinha negociado, né? Então, não é só produção. Toda a parte administrativa, ele tem um cliente interno também. É então, qualidade. É muito importante. Nesse Sim, caso, é a então, qualidade do processo de faturamento, né? é a qualidade do processo de faturamento. Você, provavelmente como vendas, você tem que mandar a informação correta, né, com qualidade para o departamento de faturamento, né? Então, você tem que entender que o impacto que você causa, a importância que você tem em toda a cadeia, né, de você estar fazendo o trabalho com qualidade. Uma coisa que a gente tem comentado nas slides anteriores também, né? A qualidade. A gente tem a qualidade, o mais normal é a qualidade no final de um processo produtivo, por exemplo. Você termina, eu vou voltar para carro, porque a gente produz carro, né? Então, vamos dizer assim, você monta um carro, acaba o carro inteiro, fez a chaparia, fez a carroceria toda soldada, passou por um banho de pintura, acabou, fez todo o acabamento de pintura, aí depois vai, monta todas as peças, montou todas as peças, e lá no processo final, no caso da Toyota, depois de 24 horas de produção, sai um carro acabado, desde a primeira chapa que entrou nas prensas até o carro sair acabado, pronto lá na porta, lá para sair da fábrica. 24 horas de operação. E só para o pessoal entender, entender a ordem de grandeza, quantas pessoas estão envolvidas, né, nessas 24 horas de trabalho? Mais ou menos 900 pessoas, né? 900 pessoas trabalhando para, em 24 horas, a gente conseguir desde estampar uma peça até o carro completo acabado sair pela porta da fábrica da Toyota. Imagina, na última operação de inspeção. Aí o cara lá está inspecionando o carro e tal. Puta, aqui tem uma chapa trincada. A chapa trincada foi lá na operação de prensa. Passou pela prensa, passou pela carroceria, passou pela pintura, foi montado tudo em cima das peças, e no último processo você descobre que tem uma chapa trincada. O que Ou você seja, vai fazer? então, e vamos dizer que tem retrabalho, ou às vezes não tem retrabalho, né? De qualquer forma, eu já perdi
né, o trabalho de 900 pessoas por um dia inteiro, né, Yamagami-san? Sim. E pode ser que depois de tudo isso, dependendo da chapa que está trincada, você tem que jogar o carro fora, porque o carro não é vendável, né? É claro, tem vários trâmites, não sei o que lá, mas no caso mais grave, você vai perder um valor de um Corolla, vamos dizer assim, um Corolla hoje, 150 mil reais, você vai jogar 150 mil reais fora. Tá? Nossa, Então, e perde as peças também, né? Não é só o valor da venda, eu perdi as peças, perdi um monte de sim, outras sim. coisas, né? E além de que o cliente que estava esperando aquele carro, ele vai ter que esperar um outro carro ser pronto, né? Só que não é mais 24 horas, porque agora eu tenho que pedir peça para o fornecedor tem que comprar mais matéria-prima para fabricar, não sei o que lá, não sei o que lá. É claro, numa fábrica você dá um jeito, você faz uma jogada, você coloca lá, rouba a peça de um outro cliente e acaba montando. Mas na teoria, se você for seguir toda a cadeia de produção, Pôr na fila são de 40, novo, né? Colocar na fila de novo. se for colocar na fila de novo certinho, mais 45 dias para ele receber o carro, por causa de uma peça trincada que talvez não foi detectada lá no processo inicial. Ou Então, seja, é importante prevenir, Yamagami-san, do que na, remediar? na verdade, é mais barato você prevenir do que remediar. Porque quanto mais longe você detecta o problema do seu ponto de origem, ele se torna mais caro de se resolver. Se você tivesse, nesse caso, no meu exemplo que eu dei, então, um exemplo fictício, tá, galera? Não vai achar que Corolla está com trinca, tá? Nesse exemplo fictício que eu estou dando, se você tivesse detectado a trinca na chapa, lá nas prensas, é uma peça, uma chaparia. Custa R$ 2, R$ 3 a peça. Tá? Então, se você tivesse detectado lá, o custo desse scrap, vamos dizer assim, é R$ 2, R$ 3. Só que quando o carro está acabado, tudo que foi agregado nele, o carro acabado saindo na boca lá, saindo da fábrica, são 150 mil reais. Quantas mil vezes? 75 mil vezes esse problema foi elevado, Multiplicado. multiplicado o custo dessa não qualidade. Né? Então, então a qualidade, isso aqui, o controle de qualidade vai ficar inspecionando cada peça, cada operação, cada etapa. Não tem como. Quantas mil pessoas do controle de qualidade você teria que ter numa planta, numa fábrica automotiva, por exemplo, a Toyota? Se fosse esse pensamento, né, Yamagami-san, para cada um que está na produção, eu teria que ter um inspetor para inspecionar o trabalho dele, né? Sim, com certeza. Tá? Então, isso é inviável. Aí você perde totalmente competitividade, você sai totalmente fora do livro, totalmente fora da melhoria contínua. Tá? Então, é importante esse pensamento de eu sou responsável por garantir a qualidade. Não só a qualidade, todos os critérios da empresa. Então, a qualidade é importante para a empresa. Eu, como produção, a qualidade é importante para mim também. Então, dentro de cada processo da produção, cada um é protagonista em estar checando e garantindo a qualidade dos produtos ou do processo que você está executando. Então, vou fazer uma perguntazinha, Yamagami-san. Então, significa que ter a consciência da importância de fazer com qualidade, né, e detectar os problemas quando eles são pequenos, de baixo custo, né, tem que estar no mindset de todo mundo. É isso? Tem que estar mais direto de todo mundo. Porque não adianta falar que a qualidade é de responsabilidade da qualidade. Se fosse isso, se você coloca uma inspeção 100% no final da linha, que acho que muitas empresas têm, né, nenhum problema passaria para frente. E o custo da Viu, empresa seria baixo, mas não é o que acontece na realidade. Yamagami-san? Vamos dar alguns exemplos concretos para o pessoal de que a engenharia ou a manutenção ou as outras áreas podem fazer, né, para construir a qualidade no processo, né? Ou seja, para o processo ter qualidade para não chegar a dar defeito, né? E mesmo se der defeito, né, a gente também pode completar essa resposta dizendo o que a gente faz para detectar, né, não deixar ocorrer o problema e não deixar fluir o problema. Acho que essa noção acho que é interessante contar para todo mundo. Assim, eu participei também, durante o meu período de controle de qualidade, no desenvolvimento de projetos, né? Então, eu fui responsável por lançar o Corolla 2002, o Corolla Brad Pitt, né?
o Corolla 2008 e o Corolla 2014, além da Hilux 2006, eu acho, né? Então, eu tive passagem por 4 projetos grandes, tá? E tive bastante experiência nessa parte de desenvolvimento de projeto. Então, assim, infelizmente, a engenharia, designer, R&D, né? Muitas vezes, ele é o cara teórico, ele desenha o desenho da peça de acordo com a cartilha, vamos dizer assim, o que você aprendeu na faculdade, né? Na sua aula de CAD, de CATIA, de CAD, essas coisas, né? De SolidWorks. Só que muitas vezes você pega essa peça, você leva para a vida real, para montagem, ou no fornecedor, ou o fornecedor não consegue produzir direito, porque é só uma coisa teórica que na prática não funciona. Eu já vi muitos casos em que o R&D, né, o designer, colocava uma cota, uma tolerância numa peça a partir de uma referência de medição que era absurda. A referência estava voando no ar, não era nem uma referência física, alguma coisa que você conseguia palpar e ver, né? E muitas vezes eram peças que você vendo, analisando a montabilidade dele, a peça era difícil de ser montado ou exigia algum tipo de kotsu. O que é kotsu em português? Macete, jeitinho. Macete para ser montado. Truque, né? Quase um truque. Você tem que ter lá a mãozinha certa para montar, dar aquela batidinha, com aquela força que só o cara sabe bater para a peça encaixar no lugar certo. Tá? Então, isso não pode. Então, essa fase de desenvolvimento, quando o desenho está nascendo ainda, o ferramental não está pronto, né? Como eu disse, quanto mais perto do carro acabado for, no caso do carro, tá? Mais caro é fazer a qualidade. Se você for mais para trás, começar a qualidade desde a fase de concepção dos desenhos, né, ele fica mais barato de você garantir a qualidade. Então, a engenharia levar essas experiências de medição em fornecedor, problemas passados em fornecedor, problemas passados em linha, durante as análises de montabilidade, garantir que você não necessite de macetes, né? É isso. Joguetes dos colaboradores para conseguir montar aquela peça correta, né? Porque tudo isso é passível de você ter problema durante uma produção em volume. Só aproveitando que você falou, né, de fazer o mais antecipadamente possível as coisas, né, na Toyota tem o nome de front-loading, né? Então, os problemas que podem ter mais para o final, eu procuro adiantar para ter mais tempo para fazer contramedidas, né? Sim. Importante isso. E não só isso, né? Também porque é mais barato, né? Sim. Enquanto você não tem o ferramental pronto ou equipamento pronto, a linha pronta, faz protótipo, né? Então, Ademar, quando a gente pensa na qualidade desde o início do projeto, a gente reduz o custo? É isso? A qualidade não aumenta o custo, reduz o custo. Não, reduz o custo, né? Porque você já elimina um dos 7 desperdícios, né? A não qualidade. Bem, então essa gente, ó, pega o caderninho e anota aí, ó. Pega o caderninho e anota, porque é muito conteúdo. Vai anotando tudo aí, que é muito conteúdo nessa live de hoje. Lembrando mais uma vez vocês aqui que amanhã a gente tem live na sexta, para aquecimento para o sábado, nosso workshop em linha emocional totalmente gratuito, com direito a certificado. Coloquei mais uma vez para vocês aí no chat o link para vocês fazerem a inscrição, mandarem para os amigos, mandarem para o parente, espalha para todo mundo, aquelas pessoas que você acha que seria importante estar junto com a gente aqui, então manda para todo mundo e a gente vai estar junto no sábado lá, no próximo sábado, das 9 da manhã às 18 horas. O Pedro perguntou aqui, Ademar, onde você está? Em São Bernardo e Indaiatuba? Hoje, na verdade, eu estou na planta de Sorocaba. É isso aí. Então, para todo mundo entender, né? Para o pessoal entender, o Corolla Sedan ainda foi, né? Começou lá em Indaiatuba e continua lá em Indaiatuba. E Sorocaba hoje que produz o Corolla Yaris, Cross, o Corolla Cross, né? Então, isso é lá em Sorocaba. E São Bernardo é Autopeça, né? Hoje a Autopeça é a antiga fábrica do Bandeirantes, tá bom? Só para todo mundo entender aonde que é. Tá certo? Então,
Gente, muito importante. Vamos aí anotando, porque as informações são muitas, o Adhemar tem muita informação, e isso é muito bacana a gente entender que é difícil de fazer em prática quando a gente não implementa todas as ferramentas que a gente está falando aqui. Mas na hora que a gente implementa e pensa realmente na qualidade desde o início do projeto, a gente realmente reduz o custo e quebra aquele paradigma, aquela crença limitante de achar que qualidade só existe para brigar com produção e para aumentar o custo da fábrica. Então, temos que acabar com essa crença limitante, com esse paradigma que a gente tem aí de achar que qualidade aumenta custo. Se a gente construir a qualidade, a gente consegue reduzir o custo, inclusive. Certo, Ademar? Correto? É isso aí. Então vai lá, Bom, Yoshida. bom, Yamagami-san, só terminando o que você estava falando do raciocínio, né? Então, eu tenho que garantir a qualidade no processo. Então, cada operador, antes de entregar a peça para o operador seguinte, o que ele tem que fazer concretamente? Assim, Tipo, na verdade, como é que não ele é uma sabe, coisa... como é que ele sabe que entregou uma peça boa para o processo Sim, seguinte? sim, sim. Assim, se fosse uma coisa fácil, todo mundo faria. Não é realmente uma coisa fácil, tá? Então, existem muitos estudos dentro da Toyota, muitas ferramentas, né, que a gente usa, check sheets, tá? Em que a gente consegue fazer com que o colaborador garanta para o processo seguinte, né, a qualidade dentro do seu processo, né? Então, para aperto, existem algumas técnicas para você garantir o aperto. Para conexão de chicote de cabos elétricos, por exemplo, existem outras técnicas, né? Mas o importante é que dentro da sua operação padrão, sua norma de trabalho, né, você coloque esses elementos de checagem, elementos de confirmação e garanta que essas checagens estão padronizadas e com critérios claros do que é ok, do que é NG, reprovado, né? Então Um, não um é e- para falar checa, né? é, E você não dá tempo para ele fazer essa checagem. Não, está contemplado dentro do seu Yamazumi, dentro do seu cycle time, do tempo de operação, está dentro da norma de operação, está padronizado com critérios claros e definidos. Um Né? Isso exemplo, vou tentar dar um exemplo, né, Yamagami-san? Tem um conector, tem um lado macho, né? Quer dizer, o fêmea, e vem o macho, eu insiro até fazer clique e dou um tem sim. puxinho de leve para ver se não está solto, né? Por exemplo, para ver se Sim. a trava não tá com a função não funcionando, né? Por exemplo. Sim. Uma das habilidades básicas para conexão de chicote é esse mesmo que o Yoshida-san comentou. Eu ouvi o clique e dá uma puxadinha no final para ver se ele não escapa, para ver se você não tem falha de conexão, ou a gente chama half lock, né? Meio conectado, mas com a vibração ele acaba soltando o conector, né? Então, isso aí é uma das habilidades, um dos métodos de checagem para conexão elétrica. Como eu disse, para cada um, para grommets de borracha é um outro, para torque é outro, cada um tem sua habilidade de checagem. E tem uma forma padronizada para ensinar o pessoal essas habilidades fundamentais que ele tem que ter dentro do processo de garantir qualidade, de produção, Yamagami-san? Sim, sim, sim. Não sei se o Marcelo Takahashi vai participar dessas lives essa semana, mas para quem participa das lives, sigam o Marcelo Takahashi no LinkedIn, né? Ele está nesse momento implementando os dojos lá na Vale, né? Então fica bem claro para vocês o que são, o que vai ser o que eu vou falar agora para frente, tá? Então dentro da Toyota a gente tem os dojos, né? Que são centros de treinamento, né? De habilidades básicas. Então, para cada shop que a gente fala, então para estamparia, ele tem habilidades básicas para estamparia, né? Para a equipe que faz a carroceria. Carroceria basicamente é soldado. Então, a equipe de carroceria, ele tem as habilidades básicas do setor, que é diferente das habilidades básicas da estamparia. E assim por diante, da pintura também. As habilidades da pintura são diferentes dos setores anteriores. Então, para cada setor, a gente tem o que a gente chama de dojo, esse centro de treinamento de habilidades básicas. Então, por exemplo, montagem que a gente está falando, né? Aperto. A gente tem lá a bancada de treinamento de aperto e a bancada de treinamento de conexão de chicotes e assim por diante.
né? Então, todo colaborador que entra na Toyota, antes dele ir ser designado a um posto de trabalho dentro da produção, ele passa 2 semanas de treinamento nesse centro de treinamento e para adquirir realmente na repetição, né, as habilidades básicas necessárias para a sua operação dentro da linha. Só depois de ter passado por essas centro de treinamento dojo de habilidades básicas, aí você faz uma prova, aí sim você está habilitado a efetivamente ir para a linha e assumir um posto de trabalho. E usando o linguajar que nós explicamos para o pessoal nas lives e também nos nossos treinamentos, tem o muri, que é a condição insuficiente para as coisas darem certo ou acontecerem conforme eu preciso, né? Então, por exemplo, não ter a especificação clara, não ter as pessoas treinadas com a habilidade certa, não ter uma instrução de trabalho correta e não ter um sistema para ensinar corretamente, são todas condições insuficientes que nós temos que nos preocupar em eliminar, né? Ou seja, fazer as contramedidas para não ter, né? Falta isso, falta aquilo, falta não sei o que, daí vai faltar qualidade no final, né? Vai ter que jogar um monte de peça fora, né? Não só qualidade, né? De repente o muri, né? Nesse caso a gente está falando em falta de treinamento, né? Você joga uma pessoa que acabou de entrar, você contratou ele hoje, 6 horas da manhã, já joga ele na linha de produção, agora, produz aí, vai passar um carro aqui a cada 2 minutos, você tem que fazer 2 minutos de operação, entre apertar 50 parafusos, montar 10 peças e coisas assim. Como que ele vai fazer? O cara não sabe nem o que é uma apertadeira, né? Dentro desses 50 parafusos, deve ter tipo uns 6, 7 parafusos diferentes. Para ele, parafuso é tudo igual. Ele nunca viu que parafuso M8, M10, de 12 milímetros, 14 milímetros, 16 milímetros. Para ele é parafuso, né? E além de que, numa linha de produção, normalmente, existem alguns pontos de risco que você aprende dentro do dojo. De segurança? De segurança, como você evita esses riscos, né? Como usar os EPIs corretamente, né? Em caso de anormalidade, acidente, incidente, como que ele deve se portar. Ele nem sabia, se você vai jogar de repente na linha, isso aí é um perigo, na verdade, para a vida dele e vida dos companheiros em volta, né? Ou seja, ter dojo é instrumento fundamental para a pessoa entender o que é certo e o que é errado, e quando acontecer algo errado, ele não se expõe a esse risco, né? Ou ao risco de gerar mau produto, má qualidade, ou exceder o tempo. Então, ele consegue dizer, é a hora de chamar ajuda, né? Tipo, puxa o andão, para a linha para ser resolvido o problema que eu estou vivendo agora, né? Sim, sim. Eu acho que é a fase de adaptação em que você saiu do ambiente, você está entrando, na verdade, num ambiente totalmente diferente, né? Com uma cultura, uma vivência, o dia a dia diferente, para você conseguir se familiarizar, como você disse, conseguir começar a julgar o que é certo ou errado, normal ou anormal, né? E com isso você ter o mínimo de conhecimento para você conseguir trabalhar sem gerar nenhuma anormalidade, né? Que seja em segurança, qualidade ou produtividade, né? É claro, não é que você fez esse dojo, você está capacitado. Não, não é isso. Você fez esse dojo, você tem os requisitos mínimos para você conseguir entrar na linha. Dali, você fica mais 2 semanas com acompanhamento de alguém experiente da linha, né? Mas pelo menos você tem as noções básicas das habilidades básicas para fazer a operação e garantir a qualidade dentro daquele processo. Então, eu tenho primeiro que aprender as habilidades, depois eu vou aprender o meu processo, né? Do processo do que exatamente eu vou fazer, né? Que usa as habilidades fundamentais, né? E dentro desse processo também tem todos os requisitos, né? De entender o que eu posso gerar de problemas, né? Ocorrência, né? Gerar ocorrência de problema, né? E também, né, dentro desse processo, a gente mapeia também onde pode ser brecado, né? Se, por exemplo, no meu processo eu posso gerar, mas eu não tenho condição de detectar aqui, né? Pelo menos onde que eu tenho as oportunidades para não deixar continuar fluindo esse defeito.
Então, isso aí faz parte do processo de garantir a qualidade no processo, né, Yamagami-san? Sim. É isso No aí. caso, quando o operador novo entra na linha, é responsabilidade do líder fazer o líder não, a pessoa com experiência acompanhando o processo desse novato, fazer o double check para garantir que a qualidade está sendo garantida dentro do processo. Mas de outra forma também, tirando o novato, tirando essa parte de aprendizado fora, para todos os itens, a gente tem essa matriz de garantia de qualidade, né? Então, claro, quanto mais crítico a peça, você tem uma severidade, uma necessidade maior de você estar garantindo a qualidade dela. Um item de segurança, por exemplo, que pode envolver a vida do condutor, a gente tem double, triple check dentro dos processos para garantir realmente a qualidade daquela operação, né? Para itens menos críticos, uma montagem de uma peça plástica também que no máximo pode dar ruído, a gente tem uma checagem, duas checagens no máximo. Então, caso a caso, a gente tem essa matriz com a necessidade, mas para todos os casos, a gente tem esse mapeamento para garantir que a gente está sendo, para que a garantia da qualidade está sendo efetivamente feita dentro de todos os processos produtivos dentro da Toyota. Então, lá atrás... Deixa eu ler um pouquinho o chat agora aqui. Perdão. Vai lá, Deixa eu ler um pouquinho o chat aqui. O Pedro colocando aqui, participei efetivamente do atendimento da Toyota, a parte da cadeia de suprimentos do ano de 2002 até 2014. O Pedro está relacionado com chapa, aço lá para a estamparia. Isso aí. Numa empresa que fornecia aplicação exposta para a fabricação do Corolla. Aprendi muito com o Rodrigo Suetti. Eu não lembro do Rodrigo Suetti, não. E a equipe da Toyota. Muito bacana. O Naoki perguntando aqui, poderia explicar mais sobre Yamazumi e como é aplicável nos diversos departamentos? Você vai falar ou eu vou falar? Eu falo rapidamente. Yamazumi é ir empilhando trabalho para uma pessoa. Então, por exemplo, 2 segundos, mais 3 segundos, mais 5 segundos. E vamos dizer que agora há pouco o Yamagami disse que na linha de produção da Toyota, a cada 2 minutos tem que passar um carro. Ou seja, cada operador tem até 2 minutos de trabalho no posto de trabalho dele. O Yamazumi é o empilhamento de várias pequenas atividades até dar, deu 1 minuto e 50 para mim. Alguém pode estar exatamente no takt da linha, que é 2 minutos. No ciclotime da linha, perdão, 2 minutos. E isso aí que é o Yamazumi, ir empilhando trabalho. Na linha, a gente está falando de dar um tempo ciclo de um carro. Na logística, inspetor de qualidade, preparador de máquina, o Yamazumi é colocar trabalho até completar um turno de trabalho. Então, esse é o pensamento de Yamazumi. Mas pode complementar, Ademar. Não, acho que está certo. Só não esquecer que dentro desse Yamazumi você tem que adicionar também o tempo da garantia da qualidade, né? Que não pode ter, dentro dos 3 em mudar. Se você não colocar o tempo de checagem lá, qualidade, e você mandar o cara fazer, é o muri, né? Você está obrigando ele a fazer uma coisa que... Não dá para fazer, né? Não dá para fazer. Obrigando a fazer o que não dá para fazer. É isso aí é muri. Boa. O Naoki perguntou mais uma coisa aqui, que bom. Sobre o dojo, quais são as maiores dificuldades que poderiam aparecer para obter um bom resultado? Na verdade, é rodar o PDCA, né? No caso da Toyota do Brasil, para a gente foi fácil porque a gente se baseou no dojo da nossa matriz no Japão, né? Então, você já parte de uma benchmark, vamos dizer assim, uma base, né? Agora, para empresas diferentes da Toyota, que você tenha, por exemplo, eu vou voltar ao exemplo que eu citei de novo, Marcelo Takahashi, criando dojo lá na Vale, desculpa, né? A Vale não tem nenhum benchmark para fazer os dojo deles. Então, eles estão se baseando em, sei lá, brainstorm interno, conversa entre as pessoas, para definir alguns padrões para fazer o dojo. Mas pode ser que aquele dojo não seja o mais adequado naquele momento, né? Então, rodar o ciclo do PDCA para ir melhorando sempre o dojo para ir adequando ele à realidade da empresa, né? Acho que esse é o mais difícil, né?
Então, o importante é, se eu tenho uma referência, eu não vou ficar reinventando a roda. Então, se corporativamente minha empresa já tem uma referência muito boa em algum lugar, basta, né, fazer o Yokoten, né, ou transferir esse conhecimento para a minha operação. Mas quando é novidade, ou é a primeira vez que eu estou criando isso, com certeza, assim como todo cronograma, não vai sair perfeito da primeira vez. Então, que seja 60%, 80%, né? Não vai estar perfeito, eu vou fazer várias reflexões, análise durante esse processo do dojo e a vida do dojo, e eu posso ir melhorando, né, até a qualidade do meu próprio dojo, né, na qualidade no sentido, tem mais coisas e o que entrega está com um nível de confiabilidade, né, de assertividade maior. Isso que é o girar o PDCA, né, Yamagami-san? Sim, sim. E outra coisa que eu queria falar aqui também, acho que um pouquinho de o DNA da Toyota também, né? A gente sempre roda o PDCA, a gente busca, claro, dentro da melhoria contínua 100%, só que a gente tem a noção de que sempre vai ter um gap, né? Você tem a situação ideal, talvez um dojo 100%, você tem a situação real, que é alguma coisa abaixo dele, e você vai sempre buscando a melhoria contínua para você tentar chegar mais perto de 100%, né? Mas no exemplo que o Yoshida-san falou, por exemplo, você não tem uma base, né? Você está implementando dojo na sua empresa pela primeira vez sem nenhuma base, sem nenhum lugar para você ter como referência. Você mirou aqui, só que atingiu, no exemplo do Yoshida-san, 60%. E eu conheço muitas empresas que ele vai falar, não deu certo, então acaba. Tá errado, né? Então é mindset, não é isso, né? Daí é começar a rodar o PDCA e ir melhorando, melhoria contínua. Não é desistir, deu errado, não deu certo, vamos parar. Abandono. E acho que um comentário interessante fazer aqui também, Kojima-san, que foi meu diretor na Denso, né? Depois que eu saí da Toyota, fui para Denso, ele falava assim, não pode ficar pensando em atingir o 100%. Quando você faz esses 60, 80, o que for, né, que você fizer, quando você fizer isso, você vai enxergar o que está faltando para o 100. Agora, se você ficar só imaginando, eu tenho isso, tem aquilo, pode ser aquilo, vou cercar isso com isso, você pode passar 3 anos só planejando e na hora que você vai fazer a realidade que você vai encontrar, o que você imaginou versus a realidade pode não ser igual. Aí seu plano começa a não funcionar, começa a dar desespero, porque você gastou muito tempo demais planejando, né? E tem que ser um equilíbrio plano-prática, plano e fazer, né? Ou seja, esse plano e fazer é girar um PDCA, segundo PDCA, terceiro PDCA, até completar o nível que eu preciso, né? Se você começar a tentar fazer um processo 100%, nada é 100%. Você nunca vai chegar lá. Você nunca vai conseguir colocar em prática. Então, o primeiro target tem que ser alguma coisa mais plausível. É minha primeira vez. Vou tentar, então, chegar nos 60%. E nesse processo a gente faz algumas hipóteses, né? E trabalha em cima das hipóteses, né, iniciais. Depois a gente vai descobrindo se não tem outras coisas que eu deixei passar no meio dessas hipóteses iniciais, né? Sim, com certeza. Muito bem, deixa eu ver mais um pouquinho aqui, ó. Geraldo, entendo que sempre fazemos auditoria e inspeção de qualidade de material. Como vocês veem sistemas de auditoria nas pessoas, ou seja, na realização da atividade delas, avaliando a segurança e comportamento, se ela cumpre o procedimento ou não. Opinião de vocês, isso é válido? Será que é um processo punitivo, às vezes, quando liga isso a metas disciplinares? Geraldo, já agora começando aqui, né? Na hora que liga diretamente a processos disciplinares, é quando são pontos que deve ser realmente ligado, é quando são pontos importantes aí, cruciais, né? Cruciais de comportamento, né? Aí tem que ser ligado à medida disciplinar, não tem jeito. Agora, é claro que isso não pode ser só punição. O importante é que quem está realizando a atividade entenda o porquê e entenda a necessidade que existe em fazer aquela atividade bem feita, né? Mas também não dá para deixar aberto, faz de qualquer jeito. Agora, tem que ter esse meio campo. Vai lá, Demar.
quero falar. Na verdade, o que você está comentando acontece muito dentro da Toyota, não da parte da medida disciplinar, tá? Não essa parte. Dentro da Toyota, a gente tem o que a gente chama de papel do líder, tá? Uma empresa grande, qualquer empresa, acho que se você tiver mais de 20 funcionários, né, você vai ter o dono não é presente, ou o dono não está sempre lá, tá? E se o dono não estiver olhando, todo mundo vai dar um jeitinho de simplificar e, né, Ninguém sair tá ganhando. vendo mesmo, né? Então deixa para lá, Não né? está vendo mesmo, o dono não está vendo, não sei o que lá. Imagina uma multinacional igual a Toyota, que a gente tem 360 mil funcionários no mundo todo. Tá? Então, mas você tem a alta gestão. Teoricamente, a alta gestão são pessoas que, por visão do dono, visão da nossa casa da matriz, são pessoas que foram consideradas de confiança, né, e que trabalham, desempenham seu papel muito bem, excelentemente dentro da organização. Né? Então, se esse dono, alta gestão, não olhar, é a tendência do pessoal de baixo começar a dar uma relaxada. Tá? Não é importante mesmo, né, Não é Yamagami-san? importante mesmo, ninguém está dando bola, então, deixa eu fazer desse jeitinho assim, é mais fácil para mim. Tá? Então, dentro da Toyota, qual que é a nossa prática? Todo dia a gente trava a agenda do diretor industrial, dos gerentes e dos supervisores das 1h30 às 2h30. Esse horário não pode ter reunião. Esse horário é o horário para o diretor ir para a linha, acompanhar ele, e de supetão, ele vai em qualquer processo que ele queira, ele vai lá observar o processo. Nesse horário também, é para o supervisor, os gerentes da produção também, não é para ficar na mesa fazendo reunião, batendo papo, coisa assim. É para todo mundo estar na linha, acompanhando o processo. Observando, pega um processo, pega a norma de operação, checa se o operador está fazendo de acordo com a norma de operação. Tá? E Então, se não tiver, e se não tiver cumprindo, como é que não, ainda faz? tem, deixa eu descer um pouquinho mais. Aí tem isso aí até nível de supervisor. Aí a gente tem os líderes das áreas. Tá? Na Toyota, um líder é responsável por 8 colaboradores. Então, o líder também, ele tem de 1 hora, 2 horas, dependendo da linha. Tem linha que é uma vez antes do almoço, outra vez depois do almoço, e tem linha que é só uma hora por dia. Então, ele tem que ir lá também checar se o operador está fazendo de acordo com a norma de operação. Né? Então, o líder está todo dia lá também checando. O supervisor também está todo dia lá checando. O gerente também está todo dia lá checando. O diretor industrial está todo dia checando. Trabalho Então, padrão é importante, então, Yamagami-san? é muito importante para você garantir a qualidade, é a base para você conseguir também fazer o Lean, né? Se você tem em estatística, você tem um mundo caótico, né? Você não consegue observar uma normalidade, você não consegue definir um plano de ação. E se você conseguir seguir uma norma de operação padrão, você vê uma normalidade nas ações, nos movimentos, aí sim você consegue elaborar um plano de ação. Com isso, também, seguindo as normas de operação, você consegue garantir que eles estão seguindo os passos necessários para se garantir a qualidade, né? Então, isso dentro da Toyota é uma prática comum, já todo dia a gente faz. Caso detecte que alguém está fazendo fora da operação padrão, não é medida disciplinar. Dentro da Toyota pare e converse. Por que ele não está fazendo dentro da operação normal? É uma operação difícil de fazer? De repente a gente não detectou, mas é uma operação Muri, né? Que não dá para fazer, ou não está Não dá para condição o fazer. suficiente para fazer bem feito, né? Ou ergonomicamente é ruim, ou exige Inviável. muita força, ou cansa demais. O que é? O Às vezes equipamento não, o equipamento não é adequado, a máquina, né? não é adequado. Então, dentro da Toyota, voltando, né, a gente coloca as pessoas são a nossa força mais importante, nosso bem mais importante da empresa. Né? A Toyota é o bottom-up, né? A gente incentiva que as pessoas de baixo, os operadores, venham com ideias de Kaizen, de melhorias para nós. Então, essas vezes em que a gente detecta que o operador está fazendo fora da operação padrão, pode levar a algum Kaizen, que ninguém tenha percebido. Então, é importante a comunicação
Isso aí chama Kaizen para manter o nível que eu estou agora, né? O nível que eu preciso estar agora, né, Yamagami-san? Sim, sim, sim. É claro, existe as pessoas que tentam dar um jeitinho? Tem, né? Primeira vez, você conversa com ela, cara, o cara não falou, mas assim é mais fácil. Você conversa com o cara, né? Tenta melhorar, não sei o que lá, aí vai. Segunda vez, ele reincide. Terceira vez, reincide. Aí sim, você vê que, e com as outras pessoas, que você tem um rodízio de pessoas, e você tem primeiro e segundo turno, você vê que só acontece com aquele cara, aí sim você vai a parte para uma área mais delicada, que talvez seja a medida disciplinar. Mas a primeira vez, não. A primeira vez a Toyota vê que uma normalidade é uma possibilidade de melhoria. Isso, boa. Então, conversa com ele e vê o que está atrapalhando ele e como que pode ser melhorado. E em conjunto, ele Maravilha. tem que ser participante, né, daquela ação, daquela melhoria. É isso Consenso. que é importante. Dá para usar a palavra consenso, né? Isso aí. Consenso. Maravilha. Para a gente poder fechar aqui, já estamos, né, estourando o tempo, aqui já estouramos um pouquinho, mas Passa essa acho que é voando, para né, o Yamagami-san? Yoshida. Né? Sobre o DNA da Toyota, poderia informar os princípios e fundamentos e quais são as diferenças do DNA da Denso? Eu vou dizer o seguinte. Eu fiz um cross-check uma vez, uma checagem comparativa dos coisas. Os dois, separando em algumas palavras-chave, tem 14 palavras-chave. Idêntico. A diferença é a forma que mostra para a gente, né? Aqui no Toyota Way tem dois, né, grandes pilares, né, que tem 5 itens. Dentro desses 5 itens, tem pelo menos 14 palavras-chave que dá matching perfeito com a Denso. Aí vale a pena explicar como nasceu essa história de Toyota Way. A Toyota, lá por volta do ano 2000, já estava num nível que a produção no Japão versus produção no restante do mundo estava mais ou menos meio a meio. Ou seja, a globalização veio forte, o exterior alcançou o nível de produção japonesa. No Japão, o desenvolvimento de pessoas sempre foi mestre-aluno, corpo a corpo. Mas no próprio Japão, que o crescimento no Japão o Japão continuava crescendo e o mundo alcançou o Japão. E provavelmente já ultrapassou já um bom tempo. Como é que eu faço para a essência da companhia, que são os valores e atitudes que as pessoas têm, né, para ele se tornar universal sem ter esse mestre-aluno, né? No caso lá do Japão, tem muitos mestres, já 40, 50 anos, né, em torno de 30, 40 anos de empresa, né, que está junto com todos os outros de 40, de 20, 10 e de 5 anos, né, formando, né, esse processo de mestre-aluno. Dificílimo, mesmo no Japão. Imagina para o resto do mundo. Então, foi preciso, né, criar o Toyota Way. Em 2001, foi apresentado lá pelo Cho, que era presidente da Toyota na época. Em 2003, a Denso postou, né, o Denso Spirit, né, que na essência, né, nas palavras-chave, são idênticas. Tá? Só a forma de organizar e apresentar é diferente. Na Denso, eles gostam de mostrar de 3 em 3. Né? Colaboração, credibilidade e inovação. São os valores principais que cada um tem 3 subvalores. Maravilha. Isso aí tá todo o nosso conteúdo do treinamento. Quem quiser ver com calma depois, isso aí. está lá Maravilha. disponível. Mas só lembrando, né? É claro que não daria para ser tão diferente assim, porque a Denso faz parte do grupo Toyota, o maior fornecedor da Toyota. E a Denso foi Toyota E a até Denso foi Toyota, né? 1949. Saiu de dentro da Toyota, né? Foi. Assim como tiveram outros exemplos aí, Delphi GM, entre outros aí, tá certo? Gente, já estamos aqui, já estouramos bastante o tempo, quase 10 minutos, né? Agradecer demais a presença do Ademar aqui, do Yamagami-san, que é um grande parceiro nosso, né? E está sempre junto com a gente aí, prestigiando o nosso trabalho. Então, por gentileza,
Yamagami, deixa uma mensagem bacana para o pessoal aí, faz as considerações finais, vai lá. Obrigado, Borgo. Obrigado, Eduardo. Como o Eduardo comentou, né? Essa 1 hora passa rápido, passa voando. 21 anos de experiência dentro da Toyota, a gente tem bastante coisa para passar para vocês. Mas o que a gente sabe também não é tudo. Dia a dia a gente vai aprendendo coisas novas dentro da Toyota também, né? Mas a base, o pensamento básico, né? Que é o Toyota Way e o nosso, vamos dizer assim, DNA, né? Sempre buscando melhorias contínuas, né? Um dia melhor que o outro. Isso é a base para tudo, né? Em cima disso, as pessoas vão fazendo melhorias, kaizens, e criando novas ferramentas, né? E novos métodos de pensar, né? Então, todo mundo deve saber do Just in Time, né? O Just in Time, desde a época do Ono lá, Taiichi Ono até agora, mudou bastante, vem mudando ainda bastante, vai mudar bastante ainda aqui para frente, né? Então, para isso, as pessoas são muito importantes, né? Então, a gente vai aprendendo o que a Toyota faz, o que a Toyota prega como ferramentas, tá? Como ferramentas. É uma coisa que funciona dentro da Toyota, pode ser que não funcione aí afora, só que o pensamento, eu acho que é muito importante, né? O que o André, o que o Eduardo estão tentando ensinar para vocês através dessas lives, através dos workshops, é esse pensamento, conceito em que a Toyota aplica aí, né? A gente aprendeu dentro da Toyota nesses 14, 21 anos, 24 anos do Eduardo, né? Então, aproveitem bem. Para quem não puder participar do workshop, também a gente vai continuando, acho que a André e o Eduardo vai continuar promovendo essas lives. Aproveitem essas lives para absorver mais e mais nosso conhecimento e que isso sirva de aprendizado, né? Melhore a nossa sociedade, né, no Brasil, que é uma coisa que a gente precisa nesse momento, né? Tá, gratidão e estou à Maravilha. disposição. Valeu, Ademar, gratidão, gratidão. Yoshida, por gentileza, suas Bom, considerações finais, vai lá. primeiramente, gratidão a todos que estão despendendo seu tempo conosco, né, para buscando aperfeiçoamento, buscando, né, algo mais para melhorar onde nós vivemos, né. Gratidão Yamagami-san, gratidão Borgo por estarmos juntos, né. Bom, resumindo, pessoal, nós trabalhamos para cada dia ser melhor, né? Amanhã sermos melhor que hoje, que somos melhor que ontem, né? E esse processo tem que ser constante e infinito. E nesse processo, né, de aprendizado, né, contínuo, né, de fazer melhorias continuamente, nós estamos nos desenvolvendo. O que significa se desenvolver, né? Estamos, né, aumentando o nosso brilho. O que é aumentar o nosso brilho? É o brilho para inspirar as pessoas através de conhecimentos e valores que nós vamos adquirindo no caminho, e esses valores têm que ser devidamente, né, passados para a próxima geração poder se desenvolver e progredir muito. Então, eu no meio da minha carreira, eu decidi que o que eu aprendi na Toyota, né, nos 18 anos que eu estive dentro da Toyota, tinha que servir, né, para além da Toyota, né? Porque na Toyota, naturalmente, porque já faz parte do DNA, está todo mundo trabalhando com isso, é muito mais fácil. E quem não tem esse brilho ainda, não tem esse conhecimento, precisa dele. E nós, né, eu, Brogomoni, Yamagami, todos que nos apoiam, estão colaborando para esse conhecimento ficar disponível para todos, né, e todos podermos nos desenvolver mais e mais rápido, né, e nesse processo inspirar mais gente, né? Então, se entenderem isso, né, é um mindset que eu digo, um mindset forte. Buscar as ferramentas adequadas, não vai estar tudo pronto, muita coisa nós vamos ter que desenvolver, tem que ter atitude para fazer isso, né? E tem que ter organização para fazer isso acontecer. Esse processo, como deve ser, né, nós estamos nos esforçando para vocês fazerem, todos entenderem, né, o todo, as interligações das partes, né, para realmente, né, esse resultado ser expressivo e duradouro, né? Contamos com vocês, né? Contem conosco nessa grande jornada. E mais uma vez, gratidão, Yamagami-san, porque é muito claro a forma que você vai mostrando através de exemplos. Gratidão imensa. Valeu. Gratidão, Yoshida, gratidão, Ademar e Yamagami-san. Estamos juntos. Um grande prazer ter todos vocês aqui. E deixo, antes de tudo, lembrar, amanhã a gente vai estar recebendo o José Newton Lira,
que é gerente geral de produção lá na Toyota, trabalha lá junto com a Ademar. E depois, na sexta-feira, a gente encerra a nossa série de lives com Daniel com o Grespan. Daniel Grespan, né? Com o Daniel Grespan, gerente de qualidade também, parceiro, trabalha junto com a Ademar. Então, vamos estar junto aqui nesses 2 dias, chama os amigos, chama todo mundo, para a gente estar aqui junto, fazendo essa live bem bacana, como foi a de hoje, bem interativa, a gente fazendo as perguntas, bastante gente na live com a gente, e isso que é importante, porque assim a gente consegue impactar mais pessoas, e impactando mais pessoas, a gente consegue fazer com que as pessoas transformem outras pessoas também, e assim a gente consegue fazer um grande grupo, um grande exército aí de pessoas que resolvem problemas, de transformadores. E aí a gente consegue transformar o lugar que a gente mora, o lugar que a gente trabalha, o lugar que a gente vive, e principalmente a gente consegue entregar para a próxima geração um mundo muito melhor para a gente viver do que a gente recebeu da geração anterior. Esse é o nosso grande propósito e a nossa imensa gratidão para cada um de vocês. Por isso, a partir de agora, microfones abertos. Gratidão, gratidão a todos. Vai para vocês. Gratidão. Gratidão, Amanhã, todo mundo de Yamagami-san. volta aqui na nossa Gratidão live. a todos. Gratidão, até mais. Valeu. Gratidão, Borgo.